Pela primeira vez em 2000 anos, tudo o que é necessário para reconstruir o Templo de Jerusalém está pronto. E olha, eu não estou falando de teoria ou especulação. São fatos concretos acontecendo agora mesmo em Israel. E a maioria das pessoas simplesmente não percebe o que isso significa. Vou te mostrar 3 sinais que estão acontecendo nos bastidores de Israel neste momento. Coisas que você pode verificar, que são reais, tangíveis. E no final, você vai entender por que Daniel capítulo 9, versículo 27 pode se cumprir mais rápido do que imaginamos. Se você estuda profecias há algum tempo, sabe que o terceiro templo não é opcional. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 4, fala do anticristo se assentando no templo de Deus. Apocalipse 11 menciona medir o templo. Daniel 9, versículo 27, descreve o sacrifício sendo interrompido no meio da semana. Mateus 24 fala da abominação desoladora no lugar santo. Todas essas profecias exigem uma coisa: que o templo exista fisicamente. E por 2000 anos, desde que os romanos destruíram tudo em 70 d.C., isso parecia absolutamente impossível. O local estava ocupado por mesquitas islâmicas. Israel nem existia como nação. Os judeus estavam espalhados pelo mundo inteiro. Mas algo mudou. Israel renasceu em 1948. Jerusalém foi reunificada em 1967. E nos últimos anos, preparativos concretos começaram a acontecer. Visíveis, inegáveis. Vamos aos 3 sinais. Primeiro sinal: a novilha vermelha. Em 2022, pela primeira vez em 2000 anos, nasceram novilhas vermelhas kosher em Israel. 5 delas, sem manchas, sem defeitos, exatamente como descrito em Números capítulo 19. E olha por que isso importa. Segundo a lei judaica, antes de reconstruir o templo e retomar os sacrifícios, é necessário fazer uma purificação ritual. E essa purificação exige as cinzas de uma novilha vermelha perfeita. Sem isso, o templo não pode funcionar. Por 2000 anos, essa novilha não existia. Agora, existem 5. E tem um detalhe que torna isso ainda mais impressionante. Essas novilhas não nasceram por acaso. Elas foram criadas propositalmente. Importadas dos Estados Unidos como embriões, criadas sob supervisão rabínica rigorosa. E em 2024, elas atingiram 3 anos, a idade exata especificada em Números 19. Rabinos ortodoxos em Israel já declararam publicamente que estão prontos. Quando chegar o momento, eles têm o que é necessário para purificar o local e começar. Segundo sinal: os utensílios do templo já foram feitos e não são réplicas de museu. São instrumentos funcionais, produzidos exatamente conforme as especificações bíblicas, prontos para serem usados. Existe uma organização em Jerusalém chamada Instituto do Templo. Eles se dedicam exclusivamente a preparar a reconstrução e já produziram mais de 100 objetos. A menorá de ouro puro pesando 45 quilos, feita conforme Êxodo 25, o altar de incenso, as vestes sacerdotais, tecidas com linho fino, ouro, azul, púrpura e carmesim, como descrito em Êxodo 28, as trombetas de prata, os recipientes para libações, tudo. Eles não estão esperando permissão política, não estão esperando acordo de paz. Estão se preparando como se a ordem para reconstruir pudesse vir a qualquer momento. E quando vier, tudo estará pronto para começar imediatamente. Eles até recriaram instrumentos musicais que não eram tocados há 2000 anos. Treinaram levitas para cantar os salmos exatamente como era feito antigamente. Isso não é hobby religioso, é preparação ativa, séria. Terceiro sinal: sacerdotes estão sendo treinados agora, literalmente. Existe uma escola em Jerusalém onde homens da tribo de Levi, descendentes de Arão, estão aprendendo os rituais exatos do templo. Como realizar sacrifícios, como queimar incenso, como abençoar o povo, como vestir as roupas sacerdotais. Eles praticam com animais reais, estudam textos rabínicos antigos que preservaram detalhes que não estão explícitos na Torá. Memorizam cada movimento, cada oração, cada gesto. Por quê? Porque quando o templo for reconstruído, não pode haver improviso. Tudo deve ser feito exatamente como foi ordenado.
Em entrevistas, esses sacerdotes dizem abertamente que acreditam que o Messias está próximo e quando ele vier, o templo será reconstruído e eles precisam estar prontos. Agora pensa comigo: novilha vermelha pronta, utensílios prontos, sacerdotes treinados, só falta o local físico. E aqui tem uma coisa que muita gente não entende. Existe uma teoria arquitetônica que sugere que o templo pode ser reconstruído sem demolir as mesquitas no Monte do Templo. Baseado em medições arqueológicas, alguns estudiosos acreditam que o local exato do Santo dos Santos fica ao norte da cúpula da rocha, não embaixo dela. Seria possível, tecnicamente, construir o terceiro templo sem tocar nas estruturas islâmicas. Isso resolveria o maior obstáculo político. Não precisaria de guerra, não precisaria de destruição, apenas de um acordo. E como já vimos, acordos que pareciam impossíveis no Oriente Médio estão sendo feitos. Nações que eram inimigas mortais normalizaram relações. Barreiras intransigíveis caíram. E aqui a gente volta para a profecia. Daniel 9, versículo 27, diz que ele fará uma aliança firme com muitos durante uma semana, mas no meio da semana fará cessar o sacrifício e a oferta. Essa profecia exige duas coisas: que o templo exista fisicamente e que os sacrifícios estejam acontecendo. Como o sacrifício pode cessar se nunca foi reiniciado? A resposta parece clara. Antes do meio da semana profética, o templo será reconstruído e os sacrifícios retomados. E para isso acontecer, tudo o que acabei de mostrar precisa estar pronto. E está. Pela primeira vez em 2000 anos, todos os elementos necessários existem ao mesmo tempo. Olha, isso não significa que o templo será construído amanhã. Significa que quando o momento profético chegar, não haverá desgastes técnicos. Não será necessário improvisar. A novilha está lá. Os utensílios estão prontos. Os sacerdotes sabem o que fazer. Só falta o sinal verde. E o que a gente faz com essa informação? Primeiro, entende que isso não é coincidência. A restauração de Israel em 1948 não foi acidente político. A reunificação de Jerusalém em 1967 não foi sorte militar. O nascimento de novilhas vermelhas em 2022 não foi casualidade genética. São peças sendo colocadas no lugar certo, no tempo certo. Segundo, não entre em pânico. A Bíblia revelou esses eventos antecipadamente, exatamente para que não fôssemos pegos de surpresa. 1 Tessalonicenses 5, versículo 4, diz que não estamos em trevas para que esse dia nos surpreenda como ladrão. Se você está atento, não será surpreendido. Terceiro, intensifica sua vigilância espiritual. Jesus disse para vigiar, porque não sabemos o dia nem a hora. Vigiar não é ficar paranoico, é observar os sinais, discernir os tempos e viver como se o Senhor pudesse voltar a qualquer momento. Quarto, compartilha essa informação. A maioria da igreja está distraída, ocupada com coisas que não vão importar quando a profecia se cumprir. Você que chegou até aqui tem responsabilidade de acordar outros. E quinto, vive pronto. Porque independente de quando o templo for reconstruído, independente de quando os eventos finais acontecerem, sua responsabilidade continua a mesma: estar preparado, ter óleo na lanterna, vigiar, orar, viver em santidade. Pela primeira vez em 2000 anos, tudo está pronto para reconstruir o templo. A pergunta não é mais se é possível. A pergunta é: quando o momento chegar, você estará pronto? Se você percebe que os sinais estão se alinhando, inscreva-se no canal, ative o sino, compartilhe com quem precisa entender os tempos, porque o noivo pode estar mais perto do que imaginamos. Fique com Deus, mantenha-se vigilante e até o próximo vídeo.